Olá, Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos encerrar mais um módulo. E que módulo? Hoje eu quero falar sobre as outras parábolas de Jesus. Eu quero te dar uma visão geral. Deixa eu ler aqui Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, e eu vou ler o verso 33 e o verso 34. Marcos, capítulo 4, verso de número 33. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes diziam nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Jesus ensinou muito mais do que está registrado. No Evangelho de João, lá no final, João vai dizer, se tivesse escrito tudo o que Jesus fez, não teria livros. Mas Marcos aqui, ele traz uma informação que completa com a de João. Ele diz assim, muitas outras parábolas. Então, além da que os evangelhos descrevem em detalhes. Então, com muitas parábolas semelhantes, lhe expunham a palavra. Então, isso mostra que as parábolas eram um método central do ensino de Jesus. E o que os evangelhos nos entregaram é apenas uma amostragem naquilo que o Espírito Santo entendeu que nós precisávamos. Então, houve aí uma seleção inspirada pelo Espírito Santo para revelar verdades essenciais do reino. Então, as parábolas de Jesus, elas cobrem praticamente todos os aspectos da vida espiritual. Oração, humildade, vigilância, juízo, misericórdia, fidelidade, graça, sabedoria, transformação. Então, as parábolas, elas cobrem praticamente todos os aspectos da vida cristã. Então, as parábolas, elas funcionam como janelas. Elas são histórias naturais que revelam verdades sobrenaturais, moldando o caráter e o comportamento dos discípulos. Então, nessa última aula, eu quero te dar uma visão panorâmica dessas parábolas, menos estudadas, mas elas são igualmente poderosas, ok? Jesus vai falar, por exemplo, de parábolas sobre oração. E como eu gosto dessas parábolas, porque elas ensinam muito. Então, Jesus vai falar da persistência que move o coração de Deus. Então, Jesus vai ensinar que oração não é um ritual, ela é insistência cheia de fé. Pastor, eu devo insistir? Sim. Por exemplo, Jesus falar da parábola do amigo importuno, lá no Evangelho de Lucas 11, versos 5 e 8. E aí ele fala de um homem bate a porta do amigo à meia-noite e ele não desiste. O que Jesus está ensinando aqui? Ele ensina que a insistência revela fé. E que o Pai responde aos que continuam pedindo, buscando e batendo. Qual é a ordem bíblia? Batei e dá-se-vos-á. Pedi e você recebereis. Clame e ele vai responder. Então Deus, ele honra aqueles que perseveram. Ah, eu orei uma vez, não deve ser vontade de Deus. A vontade de Deus é que você ore hoje, ore amanhã, ore depois, até que ele responda. Por exemplo, nós temos a parábola do juiz Inico, está aí no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 1 a 8. Fala de uma viúva que enfrenta um juiz injusto. O juiz é injusto. Só que pela insistência da viúva, ela obtém justiça. Aí Jesus vai dizer assim, por acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, quem clamam a Ele dia e noite? Então ele está falando, clame a Jesus dia e noite, segue o modelo dessa viúva. Bate na porta, bate na porta, bate na porta, bate na porta, até ele abrir. Então, se até um juiz corrupto, né, atende pela insistência, quanto mais um pai justo vai ouvir os seus filhos. Então, oração, e deve ser uma oração perseverante, ela é parte da santificação, desse processo da nossa vida. Porque essa oração contínua, essa oração perseverante, ela molda a nossa forma de confiar em Deus. Ela molda o nosso coração, ela nos mantém firmes até que o Senhor responda. Então, a lição aqui, ela é clara e ela é direta. Quem ora com insistência, vê portas se abrindo. Quem ora com insistência, tem respostas. Ah, eu preciso de uma resposta. Bate na porta hoje, bate na porta amanhã, até ele abrir, até ele responder. Até ele responder.
até responder. Eu gosto muito desse exemplo da minha filha, Ana Sofia, porque a Ana Sofia, quando ela quer uma coisa, ela não para. Ela tem 8 anos, você que tem filho sabe, ela fala. E literalmente ela quer te vencer pelo cansaço. Pelo cansaço. Agora, temos também parábolas sobre humildade. Se temos parábolas sobre oração, perseverança, temos parábolas sobre humildade. Então o reino é para os que se abaixam, é para quem são humildes. E aí Jesus vai, por meio dessa parábola, confrontar continuamente o orgulho. Porque isso é o maior inimigo do discipulado, é o maior inimigo da vida do cristão, o orgulho. Então nós temos a parábola do fariseu e do publicano, está lá no Evangelho de Lucas 18, do verso 9 ao 14. Essa parábola é muito poderosa, porque você tem um fariseu no templo e ele está confiando na sua própria justiça. E você tem um publicano se golpeando no peito, batendo no peito e clamando e dizendo, tem misericórdia de mim. Aí Jesus declara que apenas o humilde, apenas o publicano foi justificado. Então nós temos o fariseu confiando na sua própria justiça, quando a Bíblia diz que a nossa justiça é um trapo de imundícia. O que Deus espera? Que cheguemos até Ele, não com o nosso título, não batendo no peito achando que somos alguma coisa. Nós não somos nada. Nada. Nós temos que ir como publicano e falar, Deus, tem misericórdia de mim. Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E aí nós temos a parábola dos primeiros lugares, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versos 7 ao 11. Ali Jesus mostra que quem busca destaque, ele vai ser humilhado. Mas quem se humilha será exaltado. Tiago vai dizer isso. Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graça ao humilde. Então, se eu quero ser exaltado por Deus, essa parábola já me mostra. Então, Jesus conta a parábola, você chega numa festa, você chega num ambiente, você não vai sentar no primeiro banco. Porque talvez chegue alguém mais importante, a pessoa vai pedir você para levantar e dar lugar para ela. Ele diz, assente lá atrás. Porque se for para você sentar na frente, você vai ser chamado. E isso não vai ser uma desonra, pelo contrário, vai ser uma honra para você. Como que as parábolas de Jesus nos ensinam? Nós temos a parábola do grande banquete. Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 15 ao 24. E aí nós temos os convidados importantes que rejeitam o convite. E aí os pobres, aleijados, os marginalizados, eles são trazidos à mesa. Gente, humildade abre portas. Guarde isso. Humildade abre portas. Arrogância fecha a porta. Então, nenhuma parábola, ela dá espaço para o orgulho no coração do discípulo, do cristão. Não dá. O reino é construído na humildade. Então, humildade é fruto do Espírito. Não é timidez, mas é rendição profunda ao senhorio de Cristo. Eu não consigo ver um Jesus soberbo, orgulhoso. O Jesus é humilde. E a Bíblia fala que nós devemos ser imitadores de Cristo. Então o Evangelho, ele não traz essa soberba, esse orgulho. Ele nos leva a esse caminho de profunda rendição ao senhorio de Cristo, de humildade. Agora, nós temos outras parábolas escatológicas, e eu gosto muito, já falei com você, que fala da fidelidade até a volta de Cristo. Porque Jesus retornará. E as suas parábolas deixam claro isso. Mas ele fala como nós devemos esperar, deve ser uma espera ativa. Nós temos Lucas capítulo 12, verso 35 a 40, do servo vigilante. Então, o servo fiel, ele mantém a lâmpada acesa, ele vive pronto, ele está ajustado, ele está atento, porque ele sabe que a qualquer hora o seu Senhor vai voltar. Nós temos a parábola do mordomo fiel e o infiel, Lucas 12, 41 a 48. E essa fidelidade é demonstrada no cuidado com o que Cristo confiou. O infiel, ele vai dizer, o meu Senhor demora. E aí ele usa a demora como desculpa para viver de modo irresponsável. E aí nós vamos ter a consequência para aquele que é infiel. E vamos ter o resultado para quem é fiel. Eu acho que chegando até aqui você percebeu como que Jesus trabalha sobre fidelidade a partir das suas
das suas parábolas. Nós temos a semente que cresce sozinho, lá em Marcos capítulo 4, verso 26 ao 29. E aí ele vai falar do reino que cresce silenciosamente, mesmo quando não percebemos. Mas, se cresce, então quer dizer que a colheita chegará. Ou seja, é inevitável e essa colheita será surpreendente. Então, as parábolas escatológicas, elas tiram o discípulo, elas tiram o cristão do comodismo. E ela os coloca em modo de vigilância permanente. Então, a perseverança final, ela é uma evidência da regeneração, de que você nasceu de novo. Que quem é de Cristo, ele vai permanecer fiel até o fim. Então, o ponto central é: a volta de Cristo exige vigilância e exige fidelidade diária, até o fim. Até o fim. Nós temos as parábolas práticas. A vida do reino transforma atitudes, transforma prioridades, relacionamentos, nós já falamos sobre isso. E aí Jesus vai contar parábolas muito curtas, como se fossem, assim, miniaturas espirituais, mas elas moldam o nosso caráter para o cotidiano. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos 16 e 17, tem os odres velhos e o remendo novo. Então, o novo de Deus não cabe em estruturas antigas. O reino exige transformação total, ou seja, não dá para ter remendo espiritual. Nós temos lá em Lucas 6, verso 39, cego guiando cego. Por quê? Quem segue sem discernimento cairá no mesmo buraco. Discípulos precisam enxergar com clareza, com verdade. A pior coisa é você seguir um líder que não sabe para onde ir. Quem não sabe para onde ir, qualquer lugar vale. Qualquer lugar serve. Jesus vai falar da lâmpada no velador, lá em Lucas 8, verso 16 e 18. Ou seja, a luz não é escondida, a luz é exposta. E aí ele fala isso, mostrando que a fé verdadeira, ela se manifesta publicamente, como? Em obras, em palavras, em atitudes. Entenda, essas parábolas curtas, elas mostram que o reino é vivido todos os dias. Todos os dias. Ele é vivido em cada escolha, em cada relação, em cada reação. Então, o reino de Deus é para ser vivido. E essas parábolas é Jesus ensinando como viver. Então, a nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada de santificação, ela é prática. Ela não é teórica. É o caráter sendo moldado pelo Espírito. Aonde? No ordinário da vida, no comum da vida, no dia a dia. Porque se a sua fé ela só faz sentido no domingo, e quando chega na segunda, na rotina do seu dia a dia, essa fé não faz sentido, está errado, está errado, está errado, está errado. Então nós temos aqui um mestre, que é Jesus, e muitas parábolas. E é um só reino, porque todo esse ensino aponta para um só reino. Então Jesus vai usar a linguagem simples para revelar verdades profundas. Então ele contou parábolas para o quê? Formar os discípulos, para confrontar corações, para revelar o reino, para chamar a vigilância, para ensinar sobre oração, para ensinar e produzir humildade, para estimular fidelidade. Marcos sintetiza dizendo assim: Jesus ensinava conforme os ouvintes podiam compreender, mas aos discípulos lhe explicava tudo. Meu filho Samuel está estudando teologia, ele gosta muito, e às vezes ele me pergunta, ele fala assim: pai, o senhor poderia pregar um sermão mais difícil? Por que o senhor procura ser assim, o mais simples possível? Eu sempre cito isso aqui para ele, porque nós devemos ensinar para que as pessoas entendam. E às vezes quando a gente está estudando teologia, a gente gosta de falar palavras difíceis, mas é ensinar da maneira que as pessoas entendam. E é isso que Marcos está dizendo. Jesus ensinava conforme os ouvintes podiam compreender. Mas quando os discípulos estavam com ele explicava tudo, aí ele detalhava, ele aprofundava ainda mais. Qual é a pergunta do final dessa aula, do final desse módulo? Você está ouvindo Jesus apenas como história? Ou você está compreendendo ele como discípulo? Porque se você está ouvindo apenas como história, talvez você faça parte da multidão.
Mas se você está como discípulo, onde você está tendo revelações, então você é mais próximo dele. O reino cresce dentro de quem ouve, de quem crê e de quem obedece. Então, olhar para as parábolas de Jesus é ter esse contato com esse conhecimento. É entender o que Jesus espera de nós no dia a dia. Esse Jesus que subiu aos céus e ele prometeu, eu vou, mas eu vou voltar. Então, até que ele venha, como eu vou viver a minha vida? Eu olho para os evangelhos e nós descobrimos isso. Eu olho para as parábolas e vejo Jesus falando a forma que eu e você devemos viver. Eu quero aqui abençoar a sua vida. Nós estamos terminando mais um módulo. Nós vamos ter o próximo módulo, Aliança de Sangue, sensacional. E nós estamos quase terminando um ano inteiro. Que privilégio. Que privilégio para nós, todos os professores que passaram aqui, para você. Um ano com aulas teológicas. Trabalhamos aqui a teologia bíblica, porque no segundo ano nós vamos mergulhar na teologia reformada. Eu já estou com muita expectativa do que nós vamos viver no próximo ano, no segundo ano desse seminário. Então eu quero aqui abençoar a sua vida, no nome de Jesus. Amanhã, se Deus permitir, vamos começar mais um módulo. Deus te abençoe.